Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler os versículos 15 e 16. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Isso porque és morno e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Vamos orar neste momento. Pai, mais uma vez, te pedimos encarecidamente que o Senhor venha se manifestar, se revelar a nós, através da tua doce palavra. Senhor, aquieta o nosso coração, para que nós possamos estar aos teus pés, para que nós possamos absorver a verdade da tua palavra, o poder dela, a vida dela. Nós te clamamos em nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém. Vamos prosseguir aqui vendo sobre a igreja de Laodiceia, quais as implicações acerca dessa igreja que tem a ver com o nosso contexto, com a nossa vida. Estamos examinando a nossa condição espiritual à luz de Laodiceia. Muitas coisas já foram compartilhadas desde ontem acerca desta igreja. Agora vamos dar mais um passo para vermos o que de fato aconteceu. Como esta igreja chegou a esse estado, a esta condição, a ponto do Senhor dizer que a obra dessa igreja era a obra da indiferença. Aquela vida morna estava causando náusea no Senhor. O que realmente ocorreu com a vida espiritual de Laodiceia? Eu creio que a epístola aos Colossenses pode nos ajudar a entender um pouco da condição espiritual da igreja de Laodiceia. Portanto, peço aos irmãos, por favor, abram suas Bíblias aqui na epístola aos Colossenses, no capítulo 2. Vamos examinar com muito cuidado. Vamos ler a partir do versículo 1, observando cada frase com muito cuidado. Porque quero que saibais que luta tão dura tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por todos que nunca me viram pessoalmente. Agora observe, Paulo diz que ele travava uma batalha duríssima pela igreja em Laodiceia, para que sejam consolados seus corações. Cada palavra dessa, irmãos, tem um peso muito grande, um significado muito grande. Ele diz, para que sejam consolados. Essa palavra aqui vem daquele vocábulo parakaleo, da onde vem a palavra paracleto. Seus corações unidos em amor. Aqui vem a palavra que pode melhor jorrar luz para entendermos o que significa essa frase, é comunhão. Até alcançar toda a riqueza da plena certeza da compreensão, a fim de oferecer ou de conhecer bem o mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isto para que ninguém vos engane. Ele está falando de Laodiceia. É claro que isso está inserido Colossenses e todos aqueles que não viram a Paulo face a face, com razoamentos capciosos. Até aqui já é suficiente. Meus irmãos, irmãs, observe alguns pontos aqui. Muitas vezes os críticos diziam que Paulo era cheio de tautologia, ele era um anacoluto do ponto de vista literário. O que quer dizer isso? É uma pessoa que falta objetividade quando escreve. Então Paulo
tinha uma maneira, e realmente, dentro da literatura moderna, os escritores não usam esse comportamento, esse estilo. Paulo usava. Aqui, nesse versículo, e você vê muito isso na Epístola aos Efésios e na Epístola aos Colossenses, Paulo, ele comete muito isso, a tautologia. Ele tinha um comportamento anacoluto, exagerado, né? Às vezes ele ia dizer uma coisa, ele não dizia aquilo diretamente, ele ficava empilhando coisas. Então, dentro da crítica literária, isso é um abuso de linguagem. Mas, irmãos, se você observar de maneira criteriosa, todas as vezes que Paulo está cometendo esse tipo de gafe literária, eu gostaria que você pudesse perceber que ele está como que tão... ele está tão assustado com a revelação, ele está tão cheio de graça, que aquilo que ele vai dizer é tão grande que ele não se contém em dizer objetivamente. Ele exagera. Esses exageros de Paulo, para nós, sempre tem um grande significado espiritual. Ele vai dizer uma verdade, mas ele não diz. Vou dar um exemplo de uma tautologia de Paulo, ou um comportamento anacoluto dele. Efésios capítulo 1, versículo 19. Ele fala assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos segundo a força da eficácia do seu poder. Não é estranho isso? Ele vai falar uma coisa e não diz a coisa. Ele fala uma coisa repetidas vezes. Então ele vai dizer: qual a suprema grandeza qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder que exerceu em Cristo ressuscitando dentre os mortos. Na verdade, ele vai falar do poder que Deus usou para ressuscitar a Jesus dentre os mortos. Sabe quantas palavras que ele usa para falar desse poder? 6. Você não vai ler nenhum livro que tem esse tipo de comportamento literário. Só Paulo faz isso. Então os críticos, quando eles leem isso, eles entram em pânico. Esse cara é um péssimo escritor. Ele é um péssimo escritor. Ele não tem objetividade, né? Ele vai dizer que alguma coisa é branco, ele vai dizer aquela cor clara, cristalina, ele vai dizer, por que não diz logo que é claro? Né? Ele não diz. Ele tem esse comportamento. Mas se você for cuidadoso, você vai pegar 6 palavras que ele escreve. Ele não está falando de um poder qualquer, irmãos. Ele não está falando do poder da criação. Porque até então, a maior manifestação do poder de Deus que o homem conhecia era o poder da criação, né? Leia Gênesis 1, veja, pela palavra do seu poder. Se você ler Gênesis 1, aí depois você vai ler Salmo 8, aí depois você vai ler Gênesis 1, depois você vai ler Hebreus capítulo 1, versículo 3. Então você vai ver em todos esses textos o poder de Deus na criação. Mas Paulo vai resumir num único versículo, 6 palavras, vai falar do poder da redenção, que o poder da ressurreição de Cristo é maior do que o do poder da criação. Então ele não podia falar desse poder só com uma palavra, ele usa 6 palavras. Ele diz que esse poder ressuscitou a Cristo dentre os mortos, colocou ele acima de todos os céus, acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade, de todo nome que se possa referir não só neste século, mas também no vindouro, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então quem olha do ponto de vista literário, pensa, é abuso. Aqui da mesma forma. Colossenses e Efésios são 2 epístolas que se autoconfiguram. Efésios tem 155 versículos. Desses, pelo menos 70 deles estão, mesmo que de forma condensada, em Colossenses. Colossenses apresenta a igreja, o mistério de Cristo, e Efésios apresenta a igreja como o mistério de Cristo, Efésios 3, 4. E Colossenses apresenta Cristo como o mistério de Deus. Está vendo? O mistério de Cristo e o mistério de Deus. Esses 2 assuntos se configuram. Essas 2 cartas se configuram. Por isso, ele
ele, numa inspiração divina, Paulo, movido pelo Espírito, ele escreveu dessa forma exagerada. Alguns dizem que é o estilo redundante. Paulo é extremamente redundante. E graças a Deus pela redundância de Paulo, irmãos. Aqui ele vai dizer a mesma coisa, vai usar o mesmo estilo. Ele diz assim: quão luta dura tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por todos que nunca me viram pessoalmente. Para quê? Aí ele vai usar as redundâncias. Sejam consolados seus corações, unidos em amor, até alcançar todas as riquezas da plena certeza, da compreensão, a fim de conhecer bem. É isso que ele queria dizer. A única coisa que ele queria dizer era conhecer bem o mistério de Deus Cristo. Mas para isso ele usa todas essas frases. O mistério de Deus. A luta de Paulo, irmãos, era para que os irmãos em Laodiceia conhecessem o mistério de Deus, Cristo. E que mistério é esse, irmãos? Que mistério que é esse? O que quer dizer Cristo sendo o mistério de Deus? Aonde que esse assunto começou na mente de Paulo? O que Paulo queria é que aquilo que era verdade para ele fosse verdade em Laodiceia. O que Paulo queria é que os irmãos em Laodiceia entendessem esse grande assunto que é um dos pilares do supremo propósito de Deus, Cristo. Para os judeus, Cristo era apenas o Messias. Hoje, muitos aí no meio da cristandade também têm essa ideia messiânica do termo Cristo. Tem alguns até que se auto-intitulam seguidores de Yeshua, porque eles têm essa visão messiânica. Você não pode chamá-lo de Jesus, né? Alguns têm essa expectativa, como os judeus têm, da vinda dele como Messias. Restringe muito a vinda de Cristo para Israel. Irmãos, eu quero te falar que a vinda de Cristo, a prioridade dele é a noiva. Não coloque Israel na frente da noiva. Se você fizer isso, você está cometendo uma heresia. Israel tem o seu lugar no plano de Deus, mas a prioridade do Senhor é a noiva. A noiva começa, o assunto da noiva começa antes da fundação do mundo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Efésios 2:10. Somos um poema, feitura, um poema, que é a palavra ali, poema dele. Então, o assunto igreja é o assunto elevado do coração de Cristo. E Cristo é o assunto elevado do coração de Deus. Lindo isso, irmãos. Impressionante. Quando Deus criou o homem, ele pensava em Cristo. E quando ele criou a mulher, ele pensava na igreja. O homem foi criado do pó da terra, mas a igreja não. A igreja foi criada a partir do homem. Por isso que lá em Gênesis 2, vai dizer que a mulher, ela foi edificada. Ela não foi criada, ela foi edificada, porque ela é uma figura da igreja. Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Ela foi edificada no poder da vida em ressurreição. Ela é edificada a partir do elemento vivo da vida de Cristo. Agora, o que é Cristo como mistério de Deus que Paulo tanto lutava para que os irmãos de Laodiceia entendessem? Isso começa com a vida dele, a conversão dele. Atos 9. Quando ele estava no caminho de Damasco, ele estava perseguindo a igreja, porque para ele Cristo não existia. Cristo era simplesmente um mito, era uma fábula. Cristo estava enterrado lá em Jerusalém, então tudo que se dizia dele era ilusão, era confusão. Isso estava pervertendo, atrapalhando o desenvolvimento do judaísmo. Essa confusão toda chamada caminho. Paulo queria acabar com isso. O propósito de Paulo era acabar, varrer essa seita, caminho da face da terra. Essa era a sua missão. E agora ele ia para a mais importante delas. Ele ia para Damasco, para poder varrer a igreja do mapa. E lá no caminho de Damasco, Paulo tem um encontro com uma luz. Essa luz lhe derruba do seu cavalo. Ele cai cego, assustado, apavorado. Ele ouve uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo. Ele faz uma pergunta contundente:
quem és tu, Senhor? Quando ele usa a palavra Senhor, ele já usa como último recurso, porque ele jamais usaria como bom judeu, fariseu dos fariseus, que estudou aos pés de Gamaliel, que era uma das linhas mais ortodoxas do judaísmo daquela época. Ele jamais usaria a palavra Senhor, Kyrios, a não ser que fosse para o Deus Supremo do judaísmo que ele tanto seguia fielmente. Então, quando ele diz assim, quem és tu, Senhor? Ele cai assombrado, ele cai assustado. A resposta é muito contundente. Ele diz assim, eu sou Jesus. Ele disse assim no texto original, ego eimi Yeshua. Essa expressão ego eimi, a transliteração dela do hebraico para o grego, é aquela mesma que Deus disse para Moisés, lá em Êxodo 3, eu sou o que sou. Paulo sabia muito bem que só havia um eu sou em todo o universo, Deus, e que ele era um, não havia outro, não havia ninguém com ele, ele era sozinho. E agora ele ouve essa expressão, ego eimi, eu sou Jesus. Naquele exato momento ele entendeu que o Senhor Jesus, que Jesus é o Senhor e que ele é Deus com Deus. Mas o mais contundente estava por vir, ainda não era tudo para ele. Aí Jesus disse assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele não perseguia Jesus. Jesus para ele é simplesmente uma ilusão dessa seita chamada Caminho, que estava perturbando especialmente os judeus, trazendo confusão. Jerusalém estava tomada com essa seita. Aquele tal de Pentecostes deixou o povo tudo louco na cidade, a cidade estava confusa. Eles haviam varrido toda a Judéia, estavam já em Samaria, fugiram para Damasco. O mundo todo estava sendo tomado por essa seita, desse povo enlouquecido, por esse tal de Jesus, um defunto que estava em Jerusalém. Isso, irmãos, a mente de Paulo não entrava, ele era muito culto para aceitar uma tolice dessa. E o pior é que essa coisa tola, que ele, segundo Paulo, estava confundindo os judeus estavam deixando o judaísmo para poder seguir em massa, haviam conversões em massa, é 3.000 almas, é 5.000 almas, Paulo estava enlouquecido com isso. Ele era um defensor do judaísmo. Agora ele ouve ele dizer, a quem tu persegues. Irmãos, esse foi o grande tombo de Paulo. A verdadeira queda estava nessas frases. É como se a terra abrisse e Paulo fosse caindo. Sabe quando ele cai em queda livre, não sabe onde vai dar? Quando ele ouviu isso, a quem tu persegues. Ele não perseguia Cristo, ele perseguiu os seguidores de Cristo. E foi ali que ele entendeu que Cristo e a igreja são um. Ele disse, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Essa união mística do cabeça com o corpo, ninguém mais do que Paulo pôde ver isso, irmãos. Ele foi aquele que Deus revelou a união orgânica do cabeça com o corpo. E ele escreveu isso em diversas partes, como nesse texto que eu acabei de citar de Efésios 1. Vamos seguir, irmãos. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, ele vai colocar isso de maneira muito clara. Ele diz assim, assim como o corpo é um e tem muitos membros, 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, formam um só corpo. Olha essa frase aí, assim também, na sua versão está assim, assim também com respeito a Cristo, não é? Na minha versão está assim, assim também é Cristo. 1 Coríntios 12, 12, muito fácil. Assim também é Cristo. Então o que quer dizer é Cristo? Ele está dizendo que Cristo é um corpo formado por muitos membros. O cabeça está no trono e o seu corpo está na terra.
Este é o grande mistério. Cristo, segundo Paulo, é um homem corporativo. Aqui está, irmãos. Para Paulo, Cristo é um homem corporativo. Salmo de número 8, versículo 4. Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o estimes? Fizeste um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroastes. Vamos tentar entender esse texto. Quando ele diz assim, quem é o homem para que dele te lembres? Sabe essa palavra lembres? Aqui do versículo 4, do Salmo de número 8. Essa palavra é muito importante, irmãos. A tradução dela é gloriosa. A tradução dessa palavra é rica. Diz assim, quem é este homem que por toda a eternidade ocupou o teu coração? A tradução é essa, que por todo o tempo ocupou o teu coração. Quer dizer, que havia no coração de Deus um homem. Este homem sempre esteve no coração de Deus. Este homem não é resultado da queda, não é consequência da queda. Esse homem não é resultado porque Israel falhou. Nada disso, irmãos. Este homem sempre existiu no coração de Deus. Este homem é corporativo, é o Cristo. Veja, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, diz que quando a trombeta tocar, o mistério de Deus, que está lá em Colossenses capítulo 2, será revelado. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Aí veja agora Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Diz que o anjo tocou a 7ª trombeta, e o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27, diz que a igreja, ela vai receber a vara de ferro, e ela é que vai reger as nações. Quem vai reinar? É o Cristo ou é a igreja? Irmãos, a igreja está inserida porque Cristo é um homem corporativo. Cristo é um corpo constituído de muitos membros. Só tem um cabeça, mas o seu corpo são muitos membros. Somos nós. É este homem da nova criação. Efésios capítulo 4, versículo 24. Colossenses capítulo 3, versículo 10. É este novo homem da nova criação. Isso é Cristo. Irmãos, esse assunto que Paulo lutava para que os irmãos em Colossenses entendessem. Porque se eles entendessem o que era Cristo, eles iriam batalhar. Aí você vai agora entender aquelas frases que Paulo vai empilhando. Aí você vai entender cada uma delas. Por que ele lutava para que o coração deles fosse consolados? E é curioso essa palavra consolado, fortalecido. Para que eles fossem unidos no amor, para que eles desfrutassem da verdadeira comunhão. Unidos em amor, para que eles pudessem experimentar essa comunhão do alto, essa comunhão eterna, não é essa comunhão que alguns tentam fabricar em termos de reuniões, de afinidades, preferências. Não, essa comunhão que tabernaculou entre nós, porque Deus é um grande tabernáculo, constituído de 3 pessoas, porque a ideia de templo, essa ideia, ela vem de Deus. Deus é um grande templo. Se você pega, por favor, permita-me mostrar isso para vocês com todo cuidado. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. Quando diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está vendo aí, irmãos? Habitou entre nós. Aqui nós temos a palavra tabernaculou. Templo revela o verdadeiro desejo de Deus, de se encontrar com o homem. É isso que Deus deseja, encontrar-se com o homem. Então o que quer dizer templo? Templo é um lugar de companheirismo que existe em Deus. Tudo que você vai aprender sobre templo na Bíblia, tabernáculo na Bíblia, era o desejo que Deus tinha de se encontrar com o homem. Irmãos, hoje existe isso
Isso está aberto para nós, porque é um santuário eterno. Capítulo 8 e 9 e 10 da Epístola aos Hebreus, especialmente o capítulo 9 e 10, esses capítulos vão nos mostrar isso. Aqui a igreja ainda não entendeu, nós ainda estamos na periferia das coisas. Nós precisamos ver a profundidade delas. Os assuntos espirituais são muito mais importantes do que os assuntos naturais. O invisível, irmãos, é muito mais significativo para nós do que aquilo que é visível, do que aquilo que tocamos. Estão entendendo? Veja, o versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu. Irmãos, a palavra ousadia é liberdade destemida. A palavra ousadia significa entrar sem culpa. Por que nós podemos entrar? Irmãos, o que significa entrar no Santo dos Santos para você? O que significa entrar no Santo dos Santos para você? A questão, irmãos, é que nós vivemos uma vida cristã periférica. Infelizmente, muitos de nós convertemos dentro de uma mentalidade religiosa, onde as coisas todas são reduzidas à religião, consciente ou inconsciente. Nós temos dificuldade com o sobrenatural, nós temos dificuldade com a metafísica, nós temos dificuldade com coisas celestes. Nós não admitimos isso, mas temos, irmãos, porque tudo para nós se resume à periferia. Nós, quando oramos em questões impossíveis, nós queremos tocar as coisas com a nossa força e não com a fé, porque a fé envolve descanso, a fé envolve uma entrega total, onde você não busca o resultado, você busca a vontade de Deus, e se a vontade de Deus estiver contrária àquilo que você pede, você encontra descanso. Imagina um pai orando para que Deus cure o seu filho de uma doença mortal. O que ele vai orar? Ele só quer a cura. E por que é difícil descansar numa situação dessa? Irmãos, nós somos carne. Então a fé que nós temos que exercer não é só para pedir o que nós queremos, mas para descansar na vontade de Deus. É fé. Quando você estuda a história dos santos, eles tinham prazer quando tinham que encontrar com a morte. O irmão Martin Lloyd Jones, quando os irmãos reuniram na casa dele para orar por ele, ele pediu para o seu filho dizer para os irmãos: não ore, não me impeça de ver a face do meu Senhor. Quando Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Irmãos, para morrer nós temos que ter fé. A gente que acha que só tem que ter fé para orar para não morrer. Para morrer nós temos que ter fé. E porque muitas vezes nós temos dificuldade com esse versículo, de entender esse versículo, é porque nós não combatemos o bom combate. Quando não se combate o bom combate, é difícil ter fé para morrer. Aí geralmente acaba a fé quando termina a carreira. Nós não temos coragem de conservar a fé quando terminamos a carreira. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero que você veja isso. Deixa-me mostrar algo grandioso. O tabernáculo desceu, tabernaculou entre nós. A vida de comunhão que o Filho, o Pai e o Espírito tinham, agora está na terra, da pessoa do Filho. O Filho agora é esse tabernáculo. Por favor, deixe-me mostrar essa mesma palavra aqui, tabernaculou, ou como está aqui na sua Bíblia, habitou, no livro de Apocalipse, capítulo 21. Acontece também, se você quiser citar, aí no capítulo 7, o versículo 15 também acontece, onde diz assim: por isso estão diante do trono de Deus, lhe servem em seu santuário, quer dizer, lá no céu tem um santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá seu tabernáculo sobre eles. Está vendo aqui? Essa palavra estenderá, seu tabernáculo, é a mesma tabernaculou. Mas deixa-me mostrar esta passagem tão importante aqui no capítulo 21, que eu quero mostrar a você
que essa ideia de tabernáculo é uma ideia eterna. Apocalipse 21, 3 diz: ouvi uma grande voz procedente do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ele quem? Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles como seu Deus. Então você vê, essa ideia de tabernáculo é uma ideia eterna. Esse tabernáculo, irmãos, é a definição de comunhão. O Pai vivia no Filho, o Filho no Pai. Vida, relacionamento e amor. Aquilo que eu compartilhei com os irmãos na sexta-feira. São as 3 palavras que definem o como da Trindade. Para nós entendermos como a Trindade funcionava na eternidade. Quando não havia nada, não havia nenhuma partícula, nenhum átomo, não havia nenhum anjo, não havia nada, havia Deus, esse grande tabernáculo. Então esse como da Trindade pode ser explicado por 3 palavras que estão lá, que devemos estudar no Evangelho de João: vida, relacionamento e amor. Agora esse tabernáculo desce. Então vida, relacionamento e amor deve ser a esfera da realidade da vida da igreja. Nós não podemos pensar na comunhão eterna como está em Apocalipse 21, se nós não vivemos tal comunhão agora, nesses dias, nesse tempo que estamos vivendo. Nós temos que buscar essa comunhão, irmãos, unidos em amor. Como que nós somos este homem corporativo? Uma das realidades deste homem corporativo é esta união, é esta comunhão. Há diferenças, há dificuldades. Temos que conviver com irmãos que têm um temperamento que só a graça de Deus sobre graça. Mas são os nossos irmãos. Nós temos que suportar eles. Suportar não é tolerar, é ser suporte. Então você tem que entender isso. É a comunhão do corpo, é a vida do corpo. Veja João 17. Todas aquelas frases, para quê, você vai entender que a essência da oração do nosso Senhor, ali em João 17, é a comunhão do corpo, é a unidade do seu povo. Este é o assunto mais importante daquela oração. Então, meus irmãos, vamos voltar aqui. Colossenses 3. Unidos de amor, corações consolados, até alcançar toda a riqueza, ou todas as riquezas, da plena certeza, da compreensão. Então veja bem, alcançar todas as riquezas, da plena certeza, da compreensão, a fim de, sabe essa frase, a fim de, ela indica propósito de conhecer o mistério de Deus, Cristo, de conhecer esse homem corporativo. Aqui Laodiceia fracassou. O Senhor diz: tu és pobre, tu és miserável. Por que pobre? Por que miserável? Porque ela perdeu todas as riquezas da plena certeza da compreensão do mistério de Deus. Laodiceia se tornou pobre no dia que ela perdeu toda a realidade da compreensão do mistério de Deus. Cristo. O Senhor diz para essa igreja que ela estava nua, era tão pobre que estava nua. Lembra? Salmo 8:4. Quem é este homem para que dele te lembres, o filho do homem para que o estimes? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, de glória e honra o coroastes. Sabe essa palavra coroastes? A tradução dela do hebraico é vestir. Este novo homem é um homem que está vestido de honra, de glória. E esta honra e glória, que deveria ser a vestidura do caráter da igreja de Laodiceia, foi perdida. Por que foi perdida? Porque a realidade deste homem corporativo também se perdeu. Porque quando se perde na compreensão, se perde na realidade. É porque não tem realidade. Muitas vezes nós procuramos realidades em tantas coisas periféricas, tantas coisas que não têm o menor sentido. Ficamos presos em quinquilharias, picuinhas,
e achamos que isso é espiritual, que isso é uma realidade. E que realidade que tem isso? Nós precisamos estar vestidos da realidade do homem corporativo. Nós precisamos sentir o cabeça governando sobre nós. Quantos de nós somos entraves em nossas localidades? Não é verdade? Achamos que somos o pastor, achamos que somos aquele irmão que sem nós a igreja não funciona. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa que você precisa entender. Se você quer saber se você está sendo usado por Deus na localidade, então sinta-se desnecessário. Sinta-se desnecessário. Porque se você achar que você é muito necessário, você está equivocado. A igreja precisa de Cristo. E o ministério, o serviço dos anciãos é uma pluralidade. Pode ser que você tenha dificuldade de encontrar irmãos ali, mas não é você que vai fabricar eles não. Deixa o Senhor gerar essas pessoas, habilitar essas pessoas, capacitar essas pessoas. Que a grande riqueza do funcionamento de todo o serviço da casa de Deus é quando nós temos a grandeza de dar espaço para que outros irmãos funcionem. Isso é muito importante. Então que fique essa palavra aqui entre parênteses. Muito cuidado, todos nós temos que ter esse cuidado, irmãos, de querer ser tudo. Ser profeta, ser mestre, ser o pastor, ser o evangelista, ser o apóstolo, tudo, ser o Cristo da igreja. Lamentabilismo é engano. É o Senhor que levanta, não é a igreja que levanta, é a igreja reconhece aqueles os quais Deus concede como dádivas. Então, meus irmãos, esse é um ponto onde a igreja de Laodiceia fracassou. Vamos olhar mais um outro ponto para que a gente possa terminar por hoje. O capítulo 4, versículo 12. Epáfras vos saúda, o qual é um de vós, servos de Cristo, sempre esforçando-se intensamente por vós em seus corações, para que estejais firmes e perfeitos e completos em tudo o que Deus quer. Porque dele dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Hierápolis. Saúdo-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Quando esta carta for lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses. Então nós podemos dizer que a carta aos Colossenses também é a carta à igreja de Laodiceia. Essa carta foi enviada para duas igrejas de maneira particular. Irmãos, por favor, veja que grandeza tem aqui, irmãos. Que coisa significativa. Nós nunca podemos contemplar algo assim sobre igrejas. Paulo escreve para uma igreja, mas veja o que é o Espírito Santo. É como se o Espírito Santo soubesse que os irmãos em Laodiceia iriam um dia abandonar o Senhor, iriam se apostatar. Aí Paulo diz, essa carta também é de Laodiceia. Tudo que foi escrito aqui, irmãos, foi escrito para Laodiceia. Aí ele diz assim, e que a de Laodiceia também seja lida por vós. Talvez aqui seja outro ponto onde nós venhamos encontrar o porquê daquelas palavras do Senhor tão dura para a igreja de Laodiceia. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, vomitar-te-ei da minha boca. Por quê, irmãos? Porque essa igreja perdeu a realidade do homem corporativo, desse Cristo corporativo. E segundo, irmãos, porque essa igreja desprezou a palavra que lhe foi enviada. Eu não vou ter tempo, porque nós já estamos terminando, mas deixa eu colocar aqui, os irmãos podem ver depois com tempo, com cuidado, e com mais detalhes. Se você observar aquela genealogia de Cristo em Mateus capítulo 1, especialmente quando fala de Josias, quando chega em Josias, você vai ver a genealogia de Josias. E quando você vê ali, você vai ver que o nome foi omitido ali dos seus filhos. Um dos seus netos aparece no lugar de um dos seus filhos. E qual dos seus filhos? Jeoaquim. Jeoaquim não é citado ali. É citado Jeconias, não Jeoaquim.
É intrigante isso, porque alguns dos críticos, né, e os críticos são muito, assim, espetaculares, quando eles querem dizer que a Bíblia é cheia de erros. Irmãos, um homem que não tem revelação do Espírito não deveria abrir nem a capa dessa Bíblia, porque realmente é um erro, não há como você discordar, o nome não está lá, né? Mas vamos entender por que o nome não está, vamos entender por que o Espírito Santo não colocou o nome dele lá. Para isso você tem que, não ler agora, só vou citar, Jeremias capítulo 36. Aí quando você abre lá, você vai ver que Deus, ele dá um livro, ele diz para Jeremias, escreve um livro, era uma sentença de Deus, escreve esse livro, e ele escreveu, chamou os seus amigos e disse, vai lá, quando o povo sair na porta do templo, vocês leiam o livro para o povo. E eles foram lá e leram. Quando eles leram, o povo ficou desesperado. Aí, cada um que lia aquele livro ficava mais desesperado ainda. E um dos principais do rei pegou o livro e levou para ler diante do rei Joaquim. Ele estava na sua casa de inverno, frente à sua lareira, perna para cima, comendo uma carne de carneiro, todo folgoso. E ele estava lá quando chegaram para ele aqueles homens com muito cuidado. Disseram, tem uma palavra que Jeremias escreveu e é algo do Senhor. Quando ele olhou para aquela palavra, ele pegou aquela palavra e jogou dentro daquela lareira. Ele queimou a palavra. Ele foi um homem que desprezou a palavra. E porque ele desprezou a palavra, ele foi cortado da genealogia de Cristo. Sério isso, irmãos? Aí você descobre porque o nome dele não está lá. Não é sério, irmãos? Aí você vê Laodiceia, onde está a carta? Nós poderíamos aqui ler, irmãos, Colossenses, olhe bem, nós poderíamos ler Efésios, Filipenses, Colossenses, Laodiceia, poderíamos seguir a leitura, não tem Laodiceia, irmãos. E por que não tem? Porque eles não tiveram diligência de preservar a palavra, de guardar na palavra. Eles não guardaram, irmãos, nem aquilo que foi escrito diretamente para eles, como também não guardaram aquilo que o Senhor escreveu a eles por meio da carta aos Colossenses. Agora você entende, irmãos, eu espero que o Espírito Santo venha bradar nos nossos corações, que nós possamos dizer como salmista, eu escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ensina-me a amar a tua palavra, ensina-me a submeter a tua palavra, faz de mim uma pessoa que seja diligente com a tua palavra, que ela seja luz, que ela seja espada, que ela seja um martelo, que ela fale, que ela me quebrante, que ela me leve a render, que ela venha expor toda a podridão do meu coração, mas não tires de mim a tua palavra. Irmãos, o Senhor tem dado tanto. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu creio que isso é suficiente para nos mostrar o que foi que aconteceu com Laodiceia. Por que ela se tornou essa igreja tão fria, tão indiferente? Meus irmãos, que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor verdadeiramente possa nos ajudar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus. Graças e graças pela tua palavra. O Senhor nos leve a uma profunda reflexão, Senhor, acerca da nossa vida à luz de Laodiceia. Oh, Senhor, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia das igrejas que aqui estão, Senhor. De cada um de nós, ó Deus. Como nosso irmão orou hoje, visita a tua vinha nesta manhã, Senhor. Vem, visita, olha para ela, Senhor. Oh, Senhor, não dê as costas para a tua casa, Senhor, para o teu povo. O Senhor, quando iniciou o teu ministério ali em Jerusalém, o Senhor chamou Jerusalém ali, a casa do Pai, aquele templo. Depois o Senhor volta, mais uma vez o Senhor volta. O Senhor tem uma palavra tão dura. O Senhor diz para eles, minha casa. E por último, o Senhor diz, vossa casa.
A casa do Pai, minha casa, a vossa casa. Oh, Senhor, essa casa não é nossa, é a tua casa. Como um irmão disse, ó Deus, que quando o Senhor ascendeu aos céus, o Senhor estava com a face voltada para Betânia e as costas para Jerusalém. Não dê as costas para o teu povo, Senhor. Espírito Santo, tu ainda estás aqui habitando o teu povo. Move o nosso coração, Senhor, para que nós não sejamos aquela noiva do capítulo 5 de Cantares. Nós queremos ser aquela noiva do capítulo 3. Senhor, nós queremos correr atrás do teu falar, nós queremos te agarrar, nós não queremos soltar. Senhor, perdoa a nossa negligência, Senhor, perdoa a nossa indiferença, Senhor. Vem novamente, acenda o teu fogo em nós, Senhor. Dá-nos o gozo da tua salvação, Senhor. Dá-nos o gozo da tua presença, Senhor. Faz-nos voltar para esta palavra com os nossos joelhos, com nossa face no pó, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos, ó Deus, para que a tua obra ela venha a ser verdadeiramente realizada através daquilo que o Senhor dispensou a nós nesses dias. Nós te clamamos no grande nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.